Galerinha do primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que se cuidando bem, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de persas, era o último povo da Antiguidade Oriental que faltou a gente falar, tá? Mas basicamente, acho que não vai ser uma conversa tão longa, tá? Porque, enfim, né, tem alguns pontos importantes em relação à história dos persas, mas é mais tranquilo, tá? Então, basicamente, os persas foi então uma civilização, né, que se originou na região onde hoje é o Irã, certo? Naquela região do Planalto do Irã, e eles, né, nas suas origens, digamos, dividiam o território com outros grupos, que eram os medos, tá? Então, a região da Média. E por muito tempo, tá? Eram exatamente os chamados medos que dominavam aquele espaço. Os persas eram como se fossem, digamos assim, tributários, enfim, né? Vassalos, servis, né? Frente aos medos. Até que, né, mais ou menos no século VI a.C., a gente tem, então, né, a ascensão de um rei, né, na Pérsia, chamado Ciro, certo? E o Ciro vai mudar digamos assim, em grande medida, a cultura militar, de um modo geral, né, desse povo, vai investir muito nessa questão militarista, e os medos, percebendo, né, essa ascensão do Ciro, essa sua importância cada vez maior, vão, então, declarar guerra aos persas, certo? E vão perder. Então, a partir daí, então, o Ciro vai organizar um exército, né? Cada vez mais poderoso, vai dominar então a região da Média e depois vai expandir para outros territórios, tá? Então, de fato, os persas vão constituir um império bastante relevante, certo? Então, o Ciro ele vai abocanhar toda aquela parte mesopotâmia que a gente já conversou, tá? O Egito também vai ser tomado mais tarde, não pelo Ciro, porque o Ciro vai morrer nesse contexto de batalha, mas seu filho Cambises vai dar continuidade ao seu processo expansionista, tá? Então isso basicamente vai se tornar como se fosse um DNA, digamos assim, dos persas nessa perspectiva expansionista, tá? Então eles vão alcançar toda aquela região que a gente já falou com vocês, tá? E vão chegar até próximo à Índia, digamos. Então vai ser um território bastante extenso, certo? Então, com a morte do Ciro, e a gente tem que lembrar também que o Ciro, os persas de modo geral, eles vão implantar uma nova lógica bem interessante. Ao contrário dos assírios, que eram então um povo da, né, da região da Mesopotâmia que eu falei para vocês, que governava pelo terror, né, que impunha aos vencidos uma situação bastante, digamos assim, violenta, né, enfim, uma série de castigos, uma série de punições, enfim, né, como cortar a orelha, cortar o nariz, enfim, etc. E também, claro, impor, né, um terror, assim, no sentido tanto dos impostos, quanto, por exemplo, digamos assim, não permitir, né, que a cultura daquele povo dominado prossiga. Os persas vão fazer de uma forma bem diferente. Eles vão, digamos assim, permitir que as pessoas mantenham a sua religião, as suas práticas, etc. Mas geralmente o que se fazia era uma tributação diferente, por exemplo, tá? Então, por isso mesmo, os persas eles são considerados um povo que tinha uma certa tolerância, principalmente no sentido religioso, que é um aspecto fundamental dos povos da antiguidade, certo? Então, a religião ela permeia o cotidiano, todas as esferas de sociabilidade, certo? Então, por isso mesmo, a perspectiva religiosa ela é algo importante para essa população, e a tolerância religiosa, digamos assim, tá, dos persas é uma coisa que chama muita atenção. Havia um documento, que é um vestígio, enfim, encontrado escrito, que chama, então, de Cilindro de Ciro, onde está registrado exatamente essa postura dos persas, tá, de tolerância religiosa, né? Lembra quando eles tomaram a Babilônia, eles permitiram, então, que os hebreus seguissem, né, retornassem para a região da Palestina, libertaram, então, digamos assim, né, esses hebreus, enfim. Então, quer dizer, não é que os persas fossem assim, que bonzinhos, mas eles tinham uma outra maneira de dominar, ou seja, era muito mais fácil tu dominar um espaço gigantesco se tu tivesse uma certa tolerância do que se tu impusesse o terror. Por isso mesmo, talvez os persas tenham conseguido, né, além de serem muito organizados, terem uma maneira de administrar diferenciada, os persas de fato conseguiram, né, um império consistente, grande, né, territorialmente e duradouro, digamos assim, tá? Bom, então, após a morte do Ciro, em batalha, enfim, né, quem vai tomar o poder então é o Cambises, seu filho, que vai tomar o Egito, enfim, né, que vai continuar a expansão. Com a morte do Cambises, né, quem vai então acabar assumindo o trono é o Dario, que vai se tornar o Dario I, e que é o auge, então, né, o governo do Dario I é o auge do Império Persa, certo? O Dario I não era filho do Cambises,
ele, se não me engano, ele era filho de alguém importante da nobreza e acabou sendo escolhido pela sua capacidade militar, pela sua, enfim, né, sua realmente competência, digamos assim, né, em vários âmbitos. Então, Dario I também vai continuar a expansão, mas ele vai organizar um território já bastante extenso já nesse período, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar vai unificar, né, muitas coisas nesse território, como, por exemplo, a questão dos impostos, as taxações. Então, ele vai criar uma moeda que vai ser chamada de dárico, tá? Então, ele vai criar essa moeda, né? Então, ele vai também unificar, então, pesos, vai unificar uma série de situações para que o comércio possa fluir melhor, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Como o império é muito extenso, ele vai dividir em várias províncias, em várias áreas administrativas, que vão ser chamadas de satrápias, tá? E essas satrápias, elas vão ser governadas, vão ter alguns governantes, que vão ser chamados de sátrapas, que são funcionários, nada mais são do que funcionários, né, do imperador. E, claro, haverá então fiscais, né, funcionários, né, do governo que vão, né, com uma certa periodicidade ir lá conferir as contas, conferir se o sátrapa está realmente mandando o dinheiro que tem que mandar, como é que tá lá, enfim, tá? Então tu tem toda essa situação. Para que essa circulação funcione melhor, o Império Persa também vai dividir algumas capitais, algumas cidades vão ser cidades centrais nesse processo. Então, nós temos a Babilônia, que já existia, né, mas que eles, sabendo a importância e o local estratégico onde está a Babilônia, eles vão manter. Então, a Babilônia, também Susa, Persépolis e Parságada são as principais cidades do Império Persa, digamos assim, né, e que vão ser, digamos assim, espaços fundamentais nesse processo, tá? Então, de modo geral, os persas, eles também viviam da agricultura, viviam do comércio, tinham uma cultura riquíssima, né, eram grandes artesãos, hábeis guerreiros, enfim, né? Então, essas mercadorias todas circulam e para isso também o Dario vai investir, né, muito pesado na manutenção, na construção de estradas adequadas e manutenção dessas estradas, sendo que a mais conhecida é chamada de Estrada Real, que ligava exatamente, né, algumas dessas capitais, tá? Então, além disso, para que a comunicação fluísse melhor, né? Então, que era importante o quê? Ter essas estradas adequadas, mas também ter funcionários que fossem direcionados só para isso, para serem mensageiros, tá? Então, alguns colocam que os persas inauguraram os correios, digamos assim, tá? Mas como é que funcionava? Tu tinha pessoas específicas com um cavalo, por exemplo, descansado. Essa pessoa tinha uma mensagem, digamos assim, importante para levar ao rei. Então, ela subia no cavalo, né? Ia lá, pela estrada, parava em determinado local e havia então uma troca, né? Ou da pessoa, do cavalo, enfim, para que essa mensagem pudesse fluir de forma mais rápida, tá? Então esse é um ponto também importante, né, em relação à questão dos persas, tá? Bom, após então, né, o Dario tentou expandir, né, para uma área que geralmente, né, a gente coloca como coração, né, da antiguidade, nesse sentido de domínio comercial. Quem domina aquele espaço, de um modo geral, consegue se sobrepor aos demais povos, que é o Mediterrâneo. Então, neste contexto aqui, quem estava, digamos assim, grande no Mediterrâneo nesse momento já eram os gregos, tá? Que vocês vão trabalhar futuramente. Mas o fato é que Dario I ambicionava aquela região e vai entrar em conflito com polis gregas, tá? Com as cidades gregas neste período. E vai ser derrotado pelas cidades gregas, né? Vai ser derrotado na Batalha de Maratona, que é uma batalha super famosa, tá? E mais tarde o seu filho, Xerxes, tá? Vai tentar voltar a retomar isso e, né? E esses conflitos que são, né? Então, vários conflitos que vão... Então, os persas vão sofrer derrotas, mas depois vão tentar se reerguer e tentar de novo. E esses conflitos demoram alguns anos, né? São chamados de guerras médicas, tá? Por que médicas? Ah, eram médicos? Não, não, com certeza não. É porque os gregos chamavam os persas de medos. Lembra que eu falei que tinha aquela região da Média, que tinha um povo que foi depois derrotado e absorvido pelos persas? Eram os medos. Então era assim que os gregos conheciam os persas, medos, por isso guerras médicas, tá? Então, o Xerxes, filho do Dario, vai tentar novamente e aí também vai ser derrotado lá na Batalha de Salamina, né? Mas aí também, em outro momento, vai ser trabalhado com mais calma, tá? Mas o fato é que os persas vão ser derrotados pelos gregos, tá? E aí tem o filme dos 300, se vocês quiserem dar uma olhadinha, Termópilas, enfim, tá? Uma série de batalhas dentro dessa segunda grande guerra médica, né? Que demonstram, que falam sobre esse tema.
Bom, então, com isso, o Império Persa começa, digamos assim, a enfraquecer, digamos, tá? Eles são, então, como eu falei, duramente derrotados, repelidos, até que mais tarde o Império Persa, né, aí já com o governo de Dario III, vai ser derrotado, né, e absorvido, então, pelos macedônicos com Alexandre Magno, com Alexandre o Grande. Então, neste período, tá? Alexandre o Grande, que vai ser, né, um dos maiores impérios, né, desse período, o Alexandre vai absorver o Império Persa e vai inaugurar o que a gente vai chamar na história grega de período helenístico. O que é isso? Vai ser um momento de fusão entre todo o conhecimento persa com, né, o conhecimento grego. Então esse vai ser o período helenístico, com essa mistura, né, de culturas que vai ser muito importante, muito fecunda. Por último, a última questão que a gente vai trabalhar é a questão da religião persa, tá? A religião persa, basicamente, tá, pessoas, inicialmente eles são politeístas, mas depois eles vão inaugurar uma nova forma que a gente chama de maniqueísta, ou seja, né, para os persas, ou zoroastrismo, tá? Então, por quê? Porque haveria, então, um profeta chamado Zoroastro, né, enfim, né, um sacerdote, né, que pregava a ideia de que existia apenas dois deuses, o deus do mal e o deus do bem, tá? Então, o deus do mal, que era Arimã, e o deus do bem, que era Ormuz, e que as pessoas, então, né, digamos assim, decidiam, né, ou escolhiam seguir os ensinamentos de um ou outro, e lá, depois da morte, então, eles respondiam por aquilo que, né, foi, digamos assim, digamos, decidido, escolhido. Então, é uma ideia, né, de luta constante entre bem e o mal. E dizem que essa religião, essa perspectiva do Zoroastro, inspirou depois, então, o cristianismo, né, com uma ideia do bem, da luta do bem contra o mal, certo? Persas era isso, no fim deu mais tempo do que eu imaginava, mas, enfim, continuem firmes, tá? Mais tarde a gente vai estudar um pouquinho os reinos da África Antiga. Bom? Beleza, então, se cuidem.